Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do nosso devocional. E como tem sido bom esses dias juntos em devocional, mesmo cada um em suas casas, mas buscando juntos a presença do Senhor, jejuando e aprendendo cada vez mais da palavra dEle. E fazemos tudo isso para a honra e glória do Senhor. E vamos, através dessa canção agora, cantar que para Ele todo o som, tudo que fazemos é para Ele, amém? Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabes como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo tom de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos agradecer porque podemos declarar ao Senhor em todo tom, em toda voz, conforme diz a sua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós também queremos fazer parte, ó Pai, desse grupo maravilhoso de gente que percebe, reconhece e, ó Deus, admite que o Senhor é grande, poderoso, bondoso, maravilhoso. E aqui estamos nós, ó Pai, unindo as nossas vozes com o coral celestial que declara a Tua santidade, o Teu poder e a Tua grandeza, e também toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, que também em uma só voz diz que o Senhor é santo, santo, santo.
nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda essa noite na nossa celebração, nosso encontro devocional diário, 21 dias de jejum e oração. Eu quero agradecer a Deus pela sua participação, pela sua constância. A gente tem acompanhado as pessoas visualizando o YouTube, visualizando o nosso Facebook também, e para nós tem sido motivo de grande alegria ter alcançado já centenas de pessoas nesses encontros diários que nós fazemos aqui. Hoje nós estamos aí no nosso 10º encontro, onde nós estamos falando sobre o livro de Provérbios, um livro de sabedoria, um livro que nos enche de estímulo, de incentivos e também de reflexões. Agora, uma questão interessante é que está já no 10º dia, eu já estou pensando, puxa, tem tanta coisa ainda para ser falada, tem tanta coisa ainda para ser abordada, e vai faltar realmente tempo. A gente poderia estender os 21 dias de jejum e oração pelo restinho do ano, ou até a pandemia passar, que com certeza a gente conseguiria ali abordar mais temas do Provérbios. Mas a nossa proposta nesses 21 dias é olhar os principais textos, tirar principais reflexões e aprender com eles e trazer isso para a sua vida. Agora quero também dar um recado importante para você que nos assiste online. Algumas pessoas já me enviaram alguns recados perguntando: pastor, agora que o decreto governamental já não está mais em vigor, impedindo o acesso público às igrejas, vamos voltar aos cultos presenciais? Queridos, nesse domingo ainda nós não voltaremos, tá bom? Por causa do nosso cantinho da sabedoria, por causa dessa configuração que estamos fazendo online do jejum, para que seja dinâmica a transmissão online, a gente ainda prefere ficar esse domingo sem a nossa celebração presencial. Mas no próximo, aí com certeza nós estaremos todos juntos com a ceia do Senhor, encerrando o nosso tempo de jejum e oração. Eu gostaria muito de ver você aqui no último domingo do mês de julho. Mas domingo agora, dia 19 de julho, nós não estaremos presenciais ainda, estaremos online, fazendo o nosso cantinho da sabedoria e aprendendo sobre essa série Sobreviver e Saber Viver, para que a gente continue na plena campanha de jejum e oração. Tá joia? Bom, hoje o tema dessa noite que eu gostaria de falar com vocês é de um tema recorrente no livro dos Provérbios. É interessante como ele apresenta ideias de contraste o tempo todo, e ideias de oposições para trazer maiores reflexões. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente traz o oposto, geralmente a gente destaca mais o objetivo da palavra. Por exemplo, quando eu digo, aquela pessoa é triste, mas eu já vi ela feliz. Ou seja, eu estou contradizendo, eu estou colocando os opostos para dar um destaque maior. E no livro dos Provérbios existem muitas figuras de oposição, muitas antíteses. E uma das figuras de oposição que eu gostaria de mostrar para você essa noite é a figura do precipitado e a figura do procrastinador. A palavra procrastinação significa deixar para depois. É aquele que empurra com a barriga, é aquele que deixa para fazer num outro momento ou numa outra oportunidade. E o precipitado é aquele que antecipa as coisas, aquele que não consegue esperar. Então nós estamos aqui com duas figuras totalmente antagônicas, opostas entre si na maneira de pensar e na maneira de agir, que nos faz refletir essa noite como viver uma vida em paz, uma vida plena que valha a pena, no ponto de vista de que eu sou procrastinador, eu sou um precipitado. Qual é o melhor caminho para se optar? Qual a melhor direção para se assumir? Porque se eu for um procrastinador, eu vou deixar para depois. Mas se eu sou um precipitado, pode ser que eu faça as coisas antecipadas, não é verdade? Já ouviu aquela conversa, quem tem pressa come cru? Ou seja, a pessoa não consegue esperar para que a coisa esteja no seu tempo ideal. Qual é o movimento que eu devo fazer? Mais para o lado da procrastinação ou mais para o lado da precipitação? Talvez você esteja curioso para saber como reagir diante das decisões da vida, como fazer, quais as atitudes tomar. E para isso, meditando essa tarde sobre esse texto, eu preciso destacar 2 textos bíblicos com você. 2 textos do livro de Provérbios, é claro. O primeiro está lá em Provérbios capítulo 6 e o segundo Provérbios capítulo 19. É óbvio que eles estão distantes em capítulos, mas estão próximos em termos de temas, porque um fala sobre aquele que é preguiçoso ou procrastinador, e o outro fala daquele que é ansioso ou precipitado. Então vamos lá? Provérbios capítulo 6, o versículo de número 6 a 10, vai falar de um tema da preguiça relacionado à formiga, ou comparando-se com a metáfora da formiga. Diz assim: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio.
Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. E veja só esses pontos de reticências, porque se eu ler esse texto, é óbvio que a reticências não está lá no texto bíblico, porque o texto continua, eu só coloquei para dizer que o texto continua, dá a ideia de uma continuidade de ação, de uma vagarosidade. Eu vou ler novamente o texto para você ver se não percebe, se a sua vida não está nesse movimento. Olha lá, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Qual é a figura e a imagem que vem aqui? É aquela imagem do slow motion, é aquela imagem de que as coisas estão em câmera lenta, é aquela imagem daquela pessoa que precisa ser empurrada morro abaixo para ver se acorda, ou aquele que precisa ser colocado na tomada para ver se torna um choque de realidade, ou seja, um procedimento muito de marasmo, muito de paralisia, de vagarosidade, que dá a sensação de chegar e falar: ô meu filho, acorda, não dá para ficar parado desse jeito não, dormindo no tempo. Então esse texto mostra muito as características de quem é procrastinador. Quem é procrastinador, ele trabalha muito com a preguiça, sabia disso? Por quê? Porque ele não quer fazer agora o que ele pode fazer amanhã, não é verdade? Para que fazer agora, se eu posso fazer amanhã? Se eu tenho prazo, se as pessoas podem esperar. O procrastinador sempre está chegando atrasado nos seus compromissos, sempre está varando madrugada para fazer os seus trabalhos de última hora, sempre está na fila do banco no dia do vencimento do boleto, ou renegociando o vencimento. O procrastinador está sempre atrasado na vida, porque ele estava cochilando um pouquinho, tirando uma soneca, estava cruzando os braços, estava gastando o seu tempo em algum lugar desnecessário, ou com alguma ocasião totalmente inútil. E essa é a figura do preguiçoso procrastinador, preguiçoso / procrastinador, que é a pessoa que empurra com a barriga e deixa para depois o que deveria ser feito agora. E eu selecionei aqui as principais frases que um preguiçoso gosta de dizer, ou procrastinador. São elas: depois eu faço. Acostumado a ouvir isso do seu filho adolescente? Ah, mãe, depois eu faço a tarefa. E lá está ele abrindo o portal agora, tem 453 atividades de língua portuguesa, 997 de matemática e 535 de física. Depois eu faço, mãe. Minhas coisas só vão acumulando. Bom, estou falando de adolescente, mas talvez você esteja se refletindo nisso também. Depois eu faço isso com a minha saúde, depois da quarentena eu perco peso, depois eu entro nos meus estudos, depois eu resolvo esse conflito com o meu casamento, depois eu ligo lá para negociar os juros do cartão, depois. Essa é a palavra preferida do procrastinador, do preguiçoso. Outra frase: depois eu começo, amanhã. Conhece a segunda-feira? Bom, segunda-feira e janeiro são os dias, são as posições de calendário preferidas dos procrastinadores. Por exemplo, você quer perder peso, e hoje é quarta-feira, é isso mesmo, né? Hoje é quarta-feira, e você quer perder peso, então você pensa: preciso agora começar o meu regime. Ah, já sei, segunda-feira. Por que não hoje? Por que não agora? O que há de mágico na segunda-feira? É porque o procrastinador, ele vai esperar para ver se alguma coisa interrompa ele no regime de segunda, porque segunda ele tem a opção de, por exemplo, ser chamado para algum evento social, se bem que está bem difícil nesses dias isso acontecer, mas pode acontecer alguma coisa que ele não precise ir na academia, quem sabe fecha a academia de novo, alguma coisa que ele possa fazer para que ele não precise se exercitar. O procrastinador torce para que as coisas deem errado, ele não precise fazer aquilo que ele quer de alguma maneira fazer, mas na verdade a sua meta é se desviar do seu objetivo. É meio contraditória essa conversa, mas é a pura realidade, é a pura verdade. E a outra frase preferida do procrastinador: agora não. Agora não porque eu estou cansado, agora não porque eu estou estressado, agora não porque eu estou muito ocupado, agora não porque eu estou sem vontade, agora não. Eu vou dizer uma coisa para você: se você esperar dar vontade para fazer as coisas que você precisa fazer, você nunca fará. Porque força de vontade não é suficiente, queridos. A disciplina, a disposição mental, a capacidade de levantar da cadeira, de sacudir a poeira, de fazer as coisas acontecerem, precisa ser o confronto da preguiça. Você viu a imagem? É aquele que espera, aquele que está no marasmo, aquele que está em slow motion, é aquele que nunca avança. E aqui está a palavra: agora não. Agora eu não posso, agora eu não consigo, agora não é a oportunidade ideal.
Essa é a figura do preguiçoso / procrastinador. Mas nesse ponto, a gente viaja para o outro extremo. E qual é o outro extremo? O outro extremo é a figura do precipitado. E aí eu vou para Provérbios 19, versículo 2 e 3, que diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. E a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Olha só esse texto que interessante. Agora, ele vai apresentar a figura daquele que é apressado demais, aquele que não consegue refletir, aquele que é entusiasmado demais. Bom, se fosse colocar numa escala entre a procrastinação e o entusiasmo, eu com certeza, da minha personalidade e do meu estilo de vida, seria mais em relação ao precipitado. Então eu preciso tomar cuidado com o impulso, eu preciso tomar cuidado com a pressa, eu preciso tomar cuidado com a ansiedade de fazer as coisas e de tomar atitudes. Quem está falando é o pastor Denis. Talvez você tenha que tomar cuidado com a procrastinação, porque a sua personalidade, seus hábitos, seu estilo de vida é mais relacionado a deixa para depois, amanhã eu vejo, deixa como está para ver como é que fica, né? Mas você vai perceber aqui nessas frases que eu vou mostrar agora para você, que nenhum extremo nem o outro é o suficiente ou é bom. Então, quais são as frases preferidas de um precipitado ansioso? Vamos lá? As frases preferidas são: não consigo esperar. Não consegue. O seu cartão de crédito sempre está estourando limites, as suas contas sempre estão em desordem, porque ela não consegue esperar ter o dinheiro para comprar, por mais que seja uma cafeteira. A cafeteira custa R$200, R$300. Ele consegue em 2 meses poupar o dinheiro suficiente para comprar à vista, sem precisar comprometer parcelamentos ou fazer juros, e negocia num preço razoável à vista. Mas não, ele não consegue esperar, ele precisa tomar café hoje, agora. Ele não consegue esperar 2 meses para tomar aquele cafezinho gostoso, com a consciência tranquila de algo que já está pago. Ele não consegue esperar as coisas acontecerem, ele tem que antecipar, ele tem que fazer acontecer. A segunda frase vai no mesmo caminho: e se essa oportunidade não voltar? E se essa oportunidade não voltar? É aquela propaganda que aparece do veículo dos sonhos, não é verdade? Aparece lá com um desconto de 10%, pega o seu carro na troca, paga 10% a mais da tabela FIP, você fala: é agora, eu não posso perder essa oportunidade. Só que o mundo está em pandemia, o emprego está em risco, as finanças estão delicadas, e aí o camarada olha e fala: não, vai que essa oportunidade não volta. É o precipitado, é o ansioso, ele não faz cálculos, ele não reflete sobre a vida, ele não pensa sobre o futuro, ele simplesmente tem que atender ao seu prazer e à sua demanda instantânea. E nós vivemos um mundo, e a propaganda e o marketing sabe disso, que quanto mais imediato eu tornar a minha necessidade, mais chance eu tenho de vender, não é verdade? Eu torno a sua necessidade imediata para vender agora, e para você ser um consumidor intempestivo, impulsivo e precipitado, e depois você está lá com o carro na garagem, com a cafeteira em cima da mesa, falando: o que foi que eu fiz? Não consegue desfrutar da alegria de ter isso. Outra frase preferida do precipitado: a hora é agora. Eu preciso, é agora, porque senão eu vou ficar para titia. Então não importa se o camarada é um mau caráter, se ele é um violento, eu preciso agora me lançar nesse relacionamento, eu preciso me casar, e depois aparece lá cheio de problemas, porque escolheu errado, achando que a hora era aquela hora, mas não era, não pensou, não refletiu, e acabou tomando a decisão errada. E aqui eu quero mostrar para você 3 tipos de pessoas precipitadas, rapidamente, porque a gente não pode passar do nosso horário aqui, mas rapidamente 3 tipos de pessoas que são precipitadas. Primeiro, olha lá, primeiro é o insensato. Quem que é o insensato? O insensato é aquele que não faz reflexões. O insensato, ele não consegue ter discernimento para fazer, ele faz pela inocência, pela infantilidade, ou até pela imaturidade. O insensato, ele não faz por má intenção, e ele nem faz por irresponsabilidade, ele faz simplesmente porque ele não tem entendimento sobre aquilo. Esses tempos nós aconselhamos uma pessoa que, muito simples, não sabia como usar o seu plano de celular. E sabe o que ela estava fazendo? Ela estava pagando um absurdo, dava para comprar um celular cada 6 meses, novíssimo, simplesmente porque as pessoas se aproveitaram da sua simplicidade. Então é a ignorância, é a insensatez, é a falta de reflexão, a falta de discernimento e de conhecimento para tomar as decisões. Por exemplo,
Gente que entra num ramo, vamos supor agora o cara quer entrar no ramo do turismo, né? Não está nada fácil, mas ele quer entrar no ramo do turismo, mas ele não sabe nada disso, ele não conhece, ele não sabe como vender, ele não sabe como funciona a compra de passagens, como funciona a questão da logística de tudo isso, e ele entra no ramo e fala, agora vai dar certo para mim. É um insensato, ele não é mau caráter, ele não é irresponsável, ele só está agindo sem pensar. O segundo é perigoso, porque ele é entusiasmado. Se o primeiro é entusiasmado, mas é ignorante e não tem consciência do que está fazendo, o segundo é entusiasmado e mau caráter, ou seja, ele está sempre se apressando para estar na frente dos outros, e ele usa qualquer caminho, qualquer jeito, para passar rasteira, para colocar pessoas para trás, para conseguir o seu objetivo egoísta e maquiavélico, e ele é apressado por mau caratismo, não por irresponsabilidade nem por ignorância, ele faz intencionalmente para tirar vantagem daquilo, e se torna apressado para chegar na frente, e o lema dessa pessoa é, quem chega primeiro bebe água limpa, e para isso ele deixa todo mundo para trás, para ele conseguir beber água limpa. Terceiro tipo de insensato, ou melhor, precipitado, é o insensato o primeiro, mau caráter o segundo, e o terceiro é o irresponsável. O irresponsável não imagina o que o seu compromisso pode fazer, ele sai fazendo promessa para todo mundo, não eu vou, não eu faço, não eu compro, não eu troco, eu negocio, não, conta comigo, e ele age sem pensar, porque ele é simplesmente um camarada ou uma pessoa, uma mulher irresponsável, não mede as consequências dos seus atos. É como aquela mulher que simplesmente coloca um homem para dentro de casa, com 2 filhas, 3 filhas, meninas, e o camarada é um abusivo, um violento e até mesmo um pedófilo, e ela nem tem noção que está colocando um perigo dentro da sua própria casa, simplesmente por ser irresponsável. Primeira pessoa que apareceu, colocou dentro de casa, e agora o camarada convive lá e colocando suas filhas ou seus filhos em risco. Irresponsabilidade. Vocês estão percebendo a diferença entre eles? Então você deve estar perguntando, pastor, então o que eu faço agora? Bom, olhe só o que o texto de Provérbios 19:3 diz, falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Eu pergunto para você, será que não está faltando sabedoria e discernimento para tomar as decisões, e não oscilar nem a precipitação, nem entre a procrastinação e nem entre a precipitação? Olha o que o texto diz, no entanto, é a pessoa que sem juízo, ela põe a culpa em Deus, e vem pedir oração depois, fez tudo errado, colocou a carroça na frente dos bois, como a gente costuma dizer no dito popular, e depois vem pedir oração para Deus consertar. Bom, eu não sou Deus, mas eu fico sem paciência de ver coisas assim, porque muitas das coisas que nós pagamos consequências pesadíssimas, fomos nós que comprometemos o nosso futuro, nós que comprometemos a nossa vida, nós que erramos o caminho, nós que nos apressamos na escolha, ou deixamos as coisas para ver como elas ficavam, e agora estamos pagando preço pesado, e falando que Deus é injusto, que Deus é fiel, que Deus virou as costas. Eu não consigo imaginar como Deus reage, quando Ele vê o seu filho e a sua filha tomando decisões erradas, e depois virando o punho contra Ele, dizendo, Deus, o Senhor não me ama, e Deus dizendo, meu filho, você escolheu esse caminho. Insensatez é agir de maneira impensada, e depois culpar a Deus pelos erros que nós mesmos cometemos. E aí você deve estar perguntando, pastor, como é que eu faço para me livrar disso? O Provérbios todo pode nos ajudar em relação a isso. No nosso cantinho da sabedoria hoje a palavra é, entre o preguiçoso e o precipitado, existe o sábio, a sábia. Lembra da mulher sábia que edifica a casa? Lembra do homem prudente que teme a Deus? Entre o procrastinador e o precipitado existe a sabedoria. Você não quer esse equilíbrio de ouro? Você não quer esse ponto de balanço? Seria maravilhoso se todos nós agíssemos com mais velocidade, não esperássemos tanto, e que todos nós pensássemos mais para não agir precipitado. Está vendo? Mas pastor, não é contraditório? Pois é, só a sabedoria que vai ser a linha de corte entre aquilo que é pressa demais e aquilo que é demora demais. Só a sabedoria de Deus. E Tiago diz no capítulo 1, versículo 19, se você tem necessidade de sabedoria, vai lá e peça a Deus. 1,16. Se você tem sabedoria, peça a Deus. Vai lá e fala com Ele, porque só assim nós poderemos ser sábios e não cairmos nos extremos e prejudicarmos as nossas próprias vidas. Que Deus abençoe você e possa te ajudar e me ajudar, porque essa palavra é muito boa para quem precisa tomar cuidado com as decisões da vida.
Vamos orar essa noite, vamos encerrar com o nosso tempo de devocional, exatamente no horário. Eu quero convidar você a se colocar de joelhos. Nós vamos clamar a Deus, que Ele nos dê entendimento, sabedoria, e eu quero orar especialmente para você que tem uma decisão difícil a tomar na sua vida, profissional, conjugal, familiar, acadêmica, pessoal, relacional. Eu quero orar por decisões hoje e por pessoas ansiosas. Você que está ansioso, você que é ansiosa, eu quero orar com você nesse dia. Coloque a sua mão no seu coração, de joelhos, nós vamos clamar a Deus. Senhor Jesus, esse tempo de pandemia tem trazido muitas ansiedades ao nosso coração, muitas preocupações, e tem nos feito tomar decisões equivocadas, apressados que somos por fazer antes da hora, Pai. Outras pessoas estão fechando os olhos às necessidades, esperando para ver como é que fica, e deixando de tomar atitudes corretas, sábias e sensatas, e deixando para depois o que deve ser feito hoje. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê entendimento, Senhor, nos dê conhecimento, para que a gente não possa cair nesses extremos. Pai, a Tua palavra diz que se alguém precisa de sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor dá a todos. Então, Pai, eu peço, me dê sabedoria como pastor, como marido, como pai, como homem, porque eu preciso ter discernimento para tomar decisões. Todos os dias envolvem-se decisões, centenas delas, e eu preciso de sabedoria, Senhor, para que eu não procrastine, para que eu não me precipite, para que eu haja no tempo certo, na hora ideal, na hora do Senhor, no tempo do Senhor, no tempo da oportunidade do Senhor, Pai. Não no tempo da oportunidade do marketing, não no tempo da oportunidade das pessoas, mas no tempo da oportunidade do Senhor. Abençoe essa pessoa que tem que tomar uma decisão muito séria na sua vida essa noite. Eu sei que tem alguém que está ligado agora e que precisa tomar uma decisão muito grave na sua vida, que vai comprometer seu futuro, sua família, e que ele quer discernimento, ela quer sabedoria. Pai, dá sabedoria do Senhor, abre os olhos, revela os planos e livra do caminho errado, livra da insensatez no nome de Jesus. E Pai, abençoa corações ansiosos, livra-os de precipitações, traga paz, traga tranquilidade, e traga a Tua graça, para que saibam que o Senhor tem o tempo perfeito para todas as coisas. Dá-nos a sabedoria, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, tenha uma ótima noite, e amanhã a gente se vê novamente às 20 horas. Fique com essa linda canção e deixe Deus falar ao seu coração em nome de Jesus. Beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas agitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer
obrigado por ter tido mais esse devocional. Que o Senhor possa te dar perseverança para continuar com a gente. Que Deus possa abençoar a sua noite, seu dia de amanhã, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e até mais.